Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aqui ao nosso canal para mais um vídeo. Hoje vamos repercutir mais um pouquinho a questão da maçonaria, porque nós fizemos há algumas semanas atrás o primeiro vídeo e aí muitas e muitas dúvidas surgiram. É impressionante como as pessoas ainda têm tantas dúvidas a respeito desta instituição chamada maçonaria. E uma coisa que você vai observar é que eles não se preocupam em esclarecer nada ao público. Ao contrário, eles gostam que essa bruma misteriosa estejam sobre eles. E quanto mais mitos levantam-se sobre a instituição, mais forte e poderosos eles se sentem. Então, uma coisa que é importante você que é espectador faça é não criar fake news sobre essa questão da apologética. Diga o que é, ou pelo menos o que você interpreta com documentos. Porque caso contrário, você vai fortalecer a mentira. A mentira com a mentira se fortalece. E o único jeito de combater a mentira é com a verdade. Não tem outro jeito, não tem outra maneira. A mentira se combate com a verdade. Eu tenho aqui, depois eu posso até na filmagem editar e colocar, vários documentos da Ordem Maçônica. Documento de pessoas que foram da instituição, que estiveram lá por décadas. Então, a gente recebeu esses documentos. A gente tem também livros de maçons falando da própria maçonaria, que existem. Existem assuntos que eles podem tratar abertamente. Outros não. Mas os que não são possíveis tratar abertamente, a gente tem os documentos. Então tudo que eu falo aqui sobre maçonaria, irmãos, eu não invento absolutamente nada. Nós falamos com evidências bibliográficas, documentais e de pesquisas. É assim que funciona o nosso trabalho. Hoje o internauta mandou aqui um zap e ele diz assim: paz, irmão, queria saber por que você acha tão satânica assim a confissão maçônica do primeiro grau. O pastor não está exagerando, pois todas as confrarias sociais têm suas confissões. Aguardo sua resposta, é que tenho muitas dúvidas sobre a maçonaria. Deus abençoe você e sua família. E aqui ele está dizendo das confrarias, ele está se referindo, por exemplo, aos alcoólicos anônimos. Eles têm lá os credos, as regras deles. Você pega aí outras instituições sociais, como Rotary Club e etc., que também têm os seus, digamos assim, ritos. E na concepção do internauta, eu estaria exacerbando essa problemática só com a maçonaria. Bom, eu conheço as declarações dos alcoólicos anônimos, conheço um pouco sobre o Rotary. O Rotary é meio problemático porque ele é realmente social, mas tem muito maçom dentro dele. Então é difícil de julgar porque é uma ONG filantrópica mesmo, ou uma confraria social, mas que também está recheada de maçons. Agora, o que eu vou ler para você aqui, eu já fiz isso em outros vídeos, mas vou fazer um repeteco aqui para o nosso internauta, é que não existe de forma nenhuma nada de normal na declaração de primeiro grau da maçonaria. Por isso que eu digo que é impossível um pastor, um crente maçom, entrar na loja e ainda dizer, não, isso é normal. É como se eu estivesse no AA, nos Alcoólicos Anônimos. É como se eu estivesse numa confraria social. Não, senhor. De jeito nenhum. Primeiro que eu já fiz um vídeo aqui, eu vou deixar no final, eu já provei que a maçonaria é uma religião. Ela é uma erva daninha teológica, porque ela, no credo dela, nos landmarks, tá lá que você tem que ter uma profissão de fé, é verdade isso.
e você tem que ter uma religião, mas ao mesmo tempo ela tem templos, ela tem livros sagrados, ela tem ritos, ela tem liturgia e culto. Então, todas as características que o dicionário Aurélio determina que uma religião tem, a maçonaria se enquadra perfeitamente. Então não há dúvidas, gostem, esperneiem eles ou não, os maçons são uma instituição religiosa, tanto quanto é o protestantismo, o catolicismo, o islamismo e etc. Então não tem como eles fugirem desta realidade. E eu vou ler para você, então fique ligado, assista meu vídeo até o final que vai valer a pena. Mas antes, deixa eu dar aqui rapidamente os meus recados. Neste mês, nós vamos sortear materiais apologéticos aos nossos inscritos lá na plataforma do Apoia-se. Você que é nosso colaborador. Provavelmente será uma Bíblia apologética com apócrifo ou com apócrifos do Instituto Cristão de Pesquisas, da qual eu e o pastor Paulo somos coautores. Então vai lá, contribua conosco, nos ajude a fazer pela verdade o que as seitas fazem pela mentira, e no dia 30 às 22 horas aqui no canal você participa do sorteio. Outra coisa importante é o nosso app, gratuito para todas as plataformas de celulares. E se não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, acione o sininho, mas se não quiser ficar incomodado pelo YouTube, pode passar aqui todo dia no canal, que sempre terá novidades. Amém? Então vamos lá. O internauta está colocando aqui se eu não exagerei meu ponto de vista com relação ao aprendiz, porque tem os 3 primeiros graus da maçonaria, é o aprendiz, o companheiro e o mestre maçom. Esses são os 3 primeiros graus. Lá em cima, no 33º, é grão-mestre. Então, o que acontece? O irmão acha que talvez eu esteja exacerbando ou exagerando. Bom, vamos ler aqui, primeiro, a confissão. Veja, ele tem que reconhecer algo antes dele fazer o juramento maçônico. Então, tem o reconhecimento, a confissão, depois o juramento. Na confissão, o indivíduo tem que reconhecer o seguinte, né? O iniciante tem que reconhecer o seguinte, que ele estava em trevas e veio para a luz da maçonaria. Eu já fiz isso, já falei nisso no outro vídeo, mas eu repito rapidinho aqui. Olha o que tem que dizer o maçom. Desejoso de ver a luz, este profano vem humildemente pedi-la. O estado de cegueira em que vos encontrais é um símbolo das trevas que cercam o mortal que ainda não recebeu a luz que o guiará na estrada da virtude. É um profano que pretende nascer de novo, quer iniciar-se maçom. Isso está no livro Aprendiz Maçom, Grande Loja de São Paulo, 6ª edição de 1992. Então aqui é o reconhecimento. Ele tem que falar, eu estou em trevas, eu não nasci de novo, eu sou um profano, e eu preciso, ele está declarando, eu preciso da luz da maçonaria. Agora, você que está me ouvindo aqui, como é que pode um cristão declarar que isso é uma verdade para a vida dele, se ele já está na luz que é Cristo, se ele já está na verdade que é Cristo, se ele já está na bênção que é Cristo, se ele já está salvo em Cristo, como pode ele colocar-se nessa posição? Imagine você um pastor, um homem de Deus, reconhecendo que está em trevas, reconhecendo que é um profano, reconhecendo que está perdido, reconhecendo que precisa nascer de novo e que necessita da luz da maçonaria. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem crê em mim não está em trevas. Então, gente, é abjeto um cristão se declarar isso aqui. Agora, pior que isso, olha o juramento. O juramento que o aprendiz tem que fazer para ser recebido na ordem. Então ele entra com aquela roupa toda, com um capuz na cabeça, uma forca no pescoço, e ele diz assim, olha aí o juramento. Eu juro e prometo, de minha livre vontade e por minha honra e pela minha fé, em presença do grande arquiteto do universo,
nunca revelar qualquer dos mistérios que me vão ser confiados. Se violar este juramento, seja-me arrancada a língua e o pescoço cortado e meu corpo enterrado. Então, vejam, senhoras e senhores, antes mesmo dele saber o que ele vai aprender, o que ele vai receber, ele jura e se compromete pela sua própria honra e fé na presença do grande arquiteto do universo, que não é Deus. Não é o criador dos céus e a terra, porque o grande arquiteto do universo pode ser Jeová, pode ser Alá, pode ser o Krishna, pode ser o Brahma, pode ser o Deus que você acreditar que seja Deus. Então o grande arquiteto do universo não é o Deus revelado na Bíblia, é o Deus que você acredita para você que seja realmente Deus. Então esse é um Deus genérico, é um Deus pagão, é um Deus mundano. E aí você jura pela sua honra, pela sua fé, por uma coisa que você nem sabe que vai aprender, que você não deve violar, a ponto de que seja arrancada a sua língua e cortado o seu pescoço de orelha a orelha e o seu corpo enterrado. Isso aqui já aconteceu com ex-maçons literalmente. Há um documentário sobre a maçonaria na Itália que vários maçons foram encontrados enterrados na praia, porque saíram da confraria e deram com as línguas nos dentes. Então, como é que pode um cristão fazer um juramento desse? Está aí no livro Aprendiz, tá? 6ª edição, página 73. Como pode, irmãos? Nós, irmãos, temos que entender o seguinte: ou somos de Deus, ou não. Ou andamos com Deus, ou não. Não podemos servir a dois senhores. O diabo aceita você servir a Deus e a ele ao mesmo tempo. O Deus que fez os céus e a terra exige de nós exclusividade. Então, a maçonaria é uma coisa luciférica, diabólica, é uma erva daninha que está no meio da igreja, deturpando a obra de Deus. Ah, mas a maçonaria ajudou as igrejas lá no início, aqui no Brasil, que o protestantismo foi implantado. Ajudou porque tinha interesses. Não ajudou porque gostava, não. Eles estavam dentro da Igreja Católica, porque queriam unificar o Estado italiano, foram excluídos pelo Papa, e aqui no Brasil, então, resolveram, uma forma de protesto, investir nos protestantes, que não deveriam ter aceitado. Não deveriam ter aceitado. Tá certo? Os presbiterianos, os metodistas, os batistas e os históricos, porque naquele tempo não tinha pentecostal, só vai nascer em 1910. Então não deveriam ter aceitado. Não deveriam ser envolvidos com isso. Tá certo? Foi lamentável esse vínculo com Satanás que a igreja histórica, que os primeiros protestantes históricos fizeram aqui no Brasil. Não se enfrenta o diabo com a força do diabo. Não se enfrenta o catolicismo com mais mentira, com mais heresia. Se enfrenta com a palavra. Tá certo? Nós não podemos fugir da verdade. Alguém falou assim para mim: olha a conversa. Foi assim que aconteceu com a maçonaria aqui. Só vou fazer uma analogia. Isso aconteceu na Europa. A conversa que vieram para cima de mim: pastor Martinez, o senhor está aí com essas escaramuças com o calvinismo, nisso o catolicismo está ascendendo. Meu irmão, não tem nada a ver com isso. Eu combato o catolicismo e vou combatê-lo até o fim. E eles têm, dentro da sua doutrina, calvinismo e arminianismo, só que lá chama tomismo e molinismo. E se eu tiver que combater o calvinismo pelas suas heresias, eu vou combater, porque eu estou com a verdade, a palavra de Deus é verdade. Então, eu não vou combater a maçonaria, porque nesse primeiro momento, aqui no século XIX, a maçonaria está contra a Igreja Católica. Então, amigo maçom, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Não, isso não existe. Isso não existe. Usar Maquiavel para fazer teologia, usar Maquiavel para fazer apologética, usar Maquiavel para pregar o evangelho, tenha santa paciência. É igual o Edir Macedo outro dia falou, que Deus deu um sonho para ele,
Não, Deus deu um sonho não. Deus mandou ele descer no mar e sair em alto mar no navio pesqueiro. Aí ele viu que o comandante do navio, em alto mar, soltava toda a carcaça, todo o lixo que o navio pesqueiro tinha trazido da outra pesca, jogava em alto mar para chamar os peixes, aquele fedor, aquela carniça, e para pescar mais peixe. Aí Deus revelou para Edir Macedo que ele tinha que comprar a Record, fazer uma programação mundana para atrair as pessoas, para então jogar a rede e pescar pessoas. Meu Deus do céu! Eu tenho então que descer ao nível do mundo para atrair as pessoas. Paulo não disse isso. Quando Paulo falou fazer-me de fraco para com os fracos, fazer-me de sem lei para com os que estão sem lei, ele não estava falando que ele estava sem lei. Ele diz assim, mas eu estando sob a lei de Cristo. Olha que interessante. Ele não estava sem lei. Quando ele estava entre os judeus, ele estava sob a lei de Cristo. Embora fora da lei de Moisés. Quando ele estava entre os gentios, ele não estava sem lei. Ele estava sob a lei de Cristo. Ele estava ali, mas sem perder os seus referenciais e valores. Ele desceu ao ponto de estar ali com as pessoas para evangelizá-las, mas não fazendo as mesmas coisas que elas estavam fazendo. Porque aí você estaria sendo uma pessoa de dupla personalidade, o que a Bíblia condena. Então, gente, a gente não pode descer os níveis, nem perder os nossos valores. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós nos mantenhamos na verdade, porque nada e ninguém pode contra a verdade. Que Deus nos abençoe e nos guarde, e se assim preparar, até o nosso próximo vídeo. Um abraço.